nós lançamos o Gestante Brasil Online com essa proposta de continuar informando, esclarecendo assuntos relevantes sobre esse universo tão desafiador que é o da maternidade, de cuidar dos nossos filhos. E hoje, nesse momento, nós vamos falar um pouquinho sobre pré-natal e amamentação. Para falar sobre o assunto pré-natal tão importante que todas as mães, as futuras mamães, as mulheres que se preparam para ter filhos, sabem da importância do pré-natal, o Gestante Brasil convida a doutora Simone Carvalho, que é ginecologista e obstetra. Ela já está aqui conosco. Tudo bem, doutora Simone? É uma parceria do Gestante Brasil, juntamente com a Isis Medicina Feminina, que também está estreando o seu primeiro Ciranda virtual aqui conosco. A parceria está sendo fantástica. Estou muito feliz. De hoje até sexta-feira, todos os dias, às 19 horas, nós estaremos ao vivo, né, com a equipe da Isis Medicina Feminina no seu Ciranda virtual. Seja bem-vinda, doutora Simone. Pode ligar sua câmera para a gente, tá bom? Para a gente compartilhar. E aqui chegou a doutora Simone, tudo bem? Seja bem-vinda. Obrigada, Patrícia. Antes de mais nada, eu queria agradecer, né, a oportunidade por disponibilizar aí esse espaço para a gente falar um pouquinho, do Ciranda Virtual, que era antigamente o nosso curso de gestante, né, que era feito presencialmente, e que agora a gente não pode fazer por conta ainda da pandemia, e aí surgiu essa proposta, juntamente com a Gestante Brasil, para que a gente trouxesse essa ciranda gestacional, curso de gestante no mundo virtual. Eu agradeço novamente, né, a oportunidade. A gente vai falar de diversos temas da saúde materna e infantil, espero que vocês aproveitem bastante. Satisfação. A satisfação é toda nossa, né? Porque é um momento super difícil, né, para todo mundo, e as mães que estão em casa, as grávidas que estão em casa, mesmo não dispensando sobre hipótese algum acompanhamento presencial, né, do pré-natal, mas com certeza elas têm muito anseio, e esse isolamento social causa muita ansiedade, né, mais insegurança do que até o próprio período, que normalmente já causa, né, uma certa insegurança, e agora com esse isolamento acaba deixando elas mais suscetíveis. Então, achei fantástica a iniciativa do curso de gestante, né, desse momento virtualmente. Vamos lá. Vamos dar início, né, à apresentação? Vamos sim, o espaço é seu, fique bem à vontade. Se for compartilhar a tela com a gente também, acho que é bem importante. Vamos falar sobre pré-natal, doutora Simone Carvalho. Pronto. Eu vou falar sobre esse tema, que apesar de ser um tema bem comum no dia a dia da gestante, né, que pré-natal é uma coisa que toda gestante faz, mas diante da pandemia, alguns questionamentos foram levantados se manter ou não o pré-natal e se não manter, se teria algum impacto. Então, eu vou tentar aqui compartilhar a minha tela. Vocês vão me dar o ok, se está tudo bem. Estou nela. Acredito que esteja tudo bem. Bom, como eu falei, né, o Ciranda, que antigamente era gestacional, era presencial, hoje a gente está trazendo no mundo virtual. E o nosso tema hoje é justamente a importância do pré-natal. Por que o pré-natal é tão importante e por que ele deve ser mantido mesmo diante de uma situação crítica que é essa, que é a pandemia pelo coronavírus? O principal objetivo do pré-natal é justamente garantir o nascimento de um bebê saudável e minimizar os riscos da mãe. Tá certo? Além disso, é no pré-natal que justamente nós vamos fazer a estimação precoce e acurada da idade gestacional, que é extremamente importante, identificação das gestantes, quais são as gestantes que são consideradas de alto risco, que têm maior risco, maior mortalidade materna e fetal. No pré-natal que vamos fazer o acompanhamento da saúde materna e fetal, vamos fazer também a antecipação de alguns problemas com a intervenção para prevenir e minimizar alguma morbidade que possa acontecer durante o seu pré-natal e promoção da saúde, educação e suporte na tomada de decisão conjunta. Então, o pré-natal é um momento em que a paciente, a gestante e o profissional que o acompanha, eles tomam decisões de acordo com os problemas que possam vir surgir durante o pré-natal, e também fala de uma série de outros assuntos, que é o que eu vou tentar mostrar aqui um pouquinho nessa apresentação.
Então, qual seria o impacto do pré-natal ausente ou inadequado, né? Existem já dados do Ministério da Saúde que associam que o pré-natal ausente ou inadequado está associado a uma maior mortalidade materna e fetal. E muitas dessas causas, né, hoje a principal causa de morte materna é ainda a hipertensão, tá certo? Muitas dessas causas são evitáveis, e um simples pré-natal poderia justamente evitar um maior agravo na saúde dessa gestante, ou até mesmo um caso mais sério, um caso de um óbito materno. Verifica-se que também, quando a paciente ela não faz pré-natal, existe uma elevada associação da incidência de sífilis congênita, sendo extremamente importante, e por conta disso, o Ministério da Saúde já lançou essa campanha, que na verdade é a Rede Cegonha, já é uma coisa já estabelecida, principalmente no Sistema Único de Saúde, que tenta estruturar e organizar a atenção à saúde materna e infantil no país todo, com o objetivo de diminuir a razão de mortalidade materna por conta principalmente de causas evitáveis, e a importância do pré-natal está justamente nisso. Mas, diante da pandemia, vários questionamentos surgiram como deveria se manter esse pré-natal no mesmo formato, deveria se modificar de alguma forma, enfim. Mas o que é importante é quando iniciar o pré-natal. Muitas gestantes ficam em dúvidas de quando iniciar o pré-natal, se iniciar um pouquinho mais tarde ou se iniciar assim que o beta der positivo. Já existem dados que dizem que no primeiro trimestre é o melhor momento para você iniciar o pré-natal até 10 semanas. Né? Segundo a Organização Mundial de Saúde, cerca de 60% das gestantes conseguem iniciar seu pré-natal antes de 12 semanas, e isso está associado com uma menor taxa de mortalidade materna e fetal. Entretanto, países em desenvolvimento, menos de 50% das pacientes conseguem realizar o pré-natal precocemente. E em países desenvolvidos, mais de 80% conseguem realizar esse pré-natal. Você vê que existe uma diferença, uma disparidade muito grande em relação à condição socioeconômica dos países. E cerca de 4 a 5 gestantes que têm um alto poder aquisitivo conseguem iniciar esse pré-natal precocemente, entretanto, aquelas que têm um baixo poder aquisitivo, cerca de 1 a 4 gestantes, conseguem iniciar esse pré-natal tão precocemente. Essa é a grande dificuldade nos países em desenvolvimento, que eles não conseguem, na maioria das vezes, iniciar esse natal precocemente, e isso traz um impacto muito grande. Tá certo? E qual seria a frequência dessas consultas? O Ministério da Saúde e a Organização Mundial de Saúde recomenda que pelo menos tenha 6 consultas de pré-natal. E o número de consultas, ele vai variar de acordo com a classificação em que você enquadra essas gestantes. Se elas são gestantes de alto risco, talvez você precise frequentar mais o pré-natal, e se for uma gestante de risco habitual, você pode reduzir um pouco o número de consultas de pré-natal. Só que com a pandemia, tá certo, houve uma reestruturação e uma nova recomendação para que esse pré-natal pudesse ser intercalado em algum momento, tanto com consultas presenciais como consultas através da telemedicina. Em obstetrícia é um pouco difícil a gente às vezes fazer telemedicina, porque a gente precisa fazer o exame, né, a ausculta fetal, tá certo? A verificação da pressão arterial, mas em alguns momentos em que você tem a verificação mais dos exames complementares, você pode optar pela utilização da telemedicina, e o Conselho Federal de Medicina, diante da pandemia, ele nos autorizou a fazer algumas consultas por telemedicina para evitar a exposição dessas gestantes em situações de risco para o coronavírus. Aquelas que precisam ir na consulta de pré-natal, certamente elas precisam ir devidamente protegidas, né, utilizando a máscara, né, disponibilizando o álcool em gel, de preferência, se elas conseguirem não ir com um acompanhante, mas se elas se sentirem seguras, pelo menos ir com um acompanhante que não tenha nenhum sintoma e que não seja suspeito. Então, deve-se, assim, ainda assim, manter o pré-natal, mesmo que você consiga intercalar em algum momento com consultas de telemedicina. E quais seriam os diversos formatos desse pré-natal? Hoje, existem várias formas de se fazer pré-natal. Existe o pré-natal que a gente chama de individualizado, que é aquele que é 1 a 1, né, one-to-one, que é feito ou por enfermeiras e a gestante, ou por gineco-obstetras e a gestante, ou por um médico de saúde da família e a gestante, ou por um especialista em medicina materno-infantil e a gestante. Só que hoje é considerado esse tipo de pré-natal, apesar de ser o mais utilizado que a gente vê, particularmente, existe uma
influência muito grande do profissional, às vezes até na tomada de decisão, junto com a gestante. Existem outros formatos de pré-natal, que é o pré-natal coletivo, que é uma coisa que a gente vem verificando muito aqui no Brasil, e aqui em Recife a gente já vê alguns profissionais aderindo a esse formato, que eu acho bem legal, que é um pré-natal que é feito para aquelas gestantes que têm mais ou menos a mesma data provável do parto. Isso dá uma maior satisfação, porque isso gera uma interação muito grande entre elas e os profissionais que estão presentes. Existe o pré-natal que é feito por uma medicina especializada, materno-infantil, que é justamente para aquelas gestantes que tem uma gestação de alto risco, então ele precisa de uma medicina mais especializada, e existe aquele pré-natal multidisciplinar, que é quando a gestante tem múltiplas comorbidades e precisa de um acompanhamento com o cardiologista, com o endocrinologista, hematologista, e aí vai, tá certo? Bom, mas em que consta o pré-natal, né? Quais são as etapas do pré-natal? Por que ele deve ser iniciado precoce, de preferência antes das 10 semanas? Porque é no pré-natal que você vai conhecer todo o histórico da paciente. Então, logo nessa primeira consulta, é extremamente importante a coleta de dados referente ao histórico dessa paciente, não só dados pessoais, dados familiares, dados obstétricos e ginecológicos. Então, é preciso saber se a paciente é hipertensa, se ela tem um diabetes, se na família alguém tem hipertensão, se tem diabetes. É preciso saber a paridade dessa gestante, se nas gestações anteriores ela apresentou alguma complicação, complicações essas que podem ser evitadas e prevenidas nessa próxima gestação. É preciso saber se ela teve alguma cirurgia ginecológica sobre o útero que possa determinar um maior agravo, como trabalho de parto prematuro, amniorrex prematura. É importante também conhecer um pouquinho o histórico psicossocial dessa gestante. A gente sabe que aquelas pacientes que já têm um histórico de depressão anterior à gravidez, elas têm um maior risco de desenvolver depressão pós-parto e precisar desse acompanhamento junto com um profissional especializado, quer seja o pessoal da psicologia como da psiquiatria. É importante que essa consulta também seja mais precoce, porque é exatamente nesse momento em que você calcula de forma mais fidedigna a idade gestacional, quer seja pela data da última menstruação, quer seja pela ultrassonografia do primeiro trimestre, uma vez que essa ultrassonografia ela tem uma margem de erro de apenas 3 dias, mais ou menos, e você consegue determinar essa data provável do parto, que, na verdade, essa data ela foi instituída para as 40 semanas, mas isso que não impede a paciente ultrapassar um pouco mais essa data provável do parto, caso ela se enquadre como uma gestante de risco habitual. E é justamente nesse primeiro momento em que o obstetra ou o profissional que está acompanhando a gestante vai fazer seu exame físico completo. Eu digo sempre que o ginecologista obstétrico é o clínico da mulher, né? Ele não se preocupa especificamente com o sistema genital e com o abdômen gravídico, ele se preocupa com a mulher como um todo, ele se preocupa desde a pele e o cabelo até todos os sistemas de toda a parte do corpo. Além do exame, do histórico da paciente, nesse primeiro momento, nesse primeiro contato, é feita uma solicitação de diversos exames laboratoriais que tentam rastrear ou identificar algumas condições, algumas patologias que possam ser corrigidas, que possam ser prevenidas para que não ocorra um desfecho negativo no final da gestação. Então, essas dosagens laboratoriais são realizadas com esse objetivo. Dentre os vários exames que são realizados, existe o hemograma, que é para detectar a anemia, que deve ser corrigida durante o pré-natal, o sumário de urina, que deve ser, quando ele detecta uma infecção urinária, ele deve ser também tratado. Então, para cada exame que se pede do pré-natal, existe um objetivo e um tratamento caso ele esteja alterado. Por muitas vezes, a gente verifica que a paciente ela faz uma mutirão de exames, faz vários exames, e, na realidade, tem exames que, na verdade, não vai te trazer muita informação, tá certo? E, geralmente, a gente pede os exames que você tem sentido em você pedir para fazer o tratamento ou fazer uma prevenção. Em relação às ultrassonografias, né? A ultrassonografia é um exame que é muito solicitado no pré-natal por parte da gestante, só que diante da pandemia, a gente foi orientado, de acordo com a FEBRAGO, que é a Federação de Ginecologia e Obstetrícia, que houvesse uma certa restrição ao número dessas ultrassonografias, justamente para não expor tanto a gestante à situação que está ocorrendo da pandemia. Então, se a gente for falar que os ultrassons que são mais importantes, né, no pré-natal, seria o ultrassom entre 11
12 e 14 semanas, que é o momento em que você faz a medida da translucência nucal, que é um marcador ultrassonográfico para avaliar um risco de síndromes genéticas. Existe a ultrassonografia obstétrica morfológica, que é feita por volta de 20 a 24 semanas, que é onde faz o rastreio completo da anatomia do feto para identificar alguma malformação. E, posteriormente, a critério, né, dependendo se a paciente tem um risco habitual, se ela tem uma gestação de alto risco, você vai fazer outros ultrassons com intervalos de acordo com a necessidade ou da patologia que ela tenha, e se ela não tiver nenhuma, pelo menos que te faça um ultrassom no terceiro trimestre para fazer a avaliação do ganho de peso e do volume de líquido amniótico. É também nesse momento do pré-natal que, uma vez fazendo a anamnese dessa paciente, que por muitas vezes a gente tem que fazer algum rastreio e discutir, não é nem fazer, na verdade é discutir com a paciente a necessidade de se fazer um rastreio da doença genética. Na realidade, a gente já tem como ultrassom, com a translucência nucal, como um marcador ultrassonográfico para o risco de síndrome genética, mas algumas pacientes que têm esse marcador alterado e que têm outros fatores associados que podem aumentar o risco para a doença genética, como a síndrome de Down, essa discussão é feita durante o pré-natal para saber se ela se dispõe a fazer esse exame. Então, é extremamente importante. E existem outros exames também de maior complexidade, né, que são discutidos durante o pré-natal e vai depender do histórico da paciente. Então, por exemplo, a paciente que tem na família alguém que nasceu com a cardiopatia congênita, ou então se ela teve um bebê anterior com a cardiopatia congênita, é importante você acrescentar no rol de exames complementares uma ecocardiografia fetal e outros exames mais de acordo com o histórico da paciente. Além disso, no pré-natal é o momento em que você vai tentar verificar o calendário vacinal dessa gestante. Algumas vacinas não são permitidas na gestação, como vacinas de vírus vivos atenuados, mas outras devem ser aconselhadas durante o pré-natal. Então, a vacinação antitetânica é a recomendada, a associação da antitetânica contra qualquer luxo também deve ser recomendada, a vacina de hepatite B e a cada campanha que temos, né, que é em torno de abril e maio, a vacina contra a gripe também deve ser recomendada na gestação. Outras vacinas que poderiam ser ainda aplicadas na gestação, como, por exemplo, a da febre amarela, ou se ela foi mordida por um cachorro, essas só vão ser realizadas, na verdade, se elas se expõem a esse tipo de situação. Quando não, o calendário vacinal se resume praticamente a essas 4 primeiras vacinas que eu falei. Além disso, como eu falei, né, o obstetra, o ginecologista, ele é o verdadeiro clínico, ele examina a paciente desde da pele e do cabelo até propriamente o sistema genital. Então, é muito comum, né, a paciente, no decorrer do pré-natal, apresentar alguns sintomas e algumas alterações que é considerado fisiológica, vamos dizer assim, que é por conta da ação hormonal ou até mesmo por conta do volume uterino que está aumentando e com isso comprime o diafragma e você pode ter um aumento do volume corrente respiratório. Então, existem algumas alterações que são próprias da gravidez e não é necessariamente uma doença que esteja desenvolvendo. Então, é extremamente importante que o profissional tenha conhecimento de algumas alterações que possam ocorrer durante a gravidez, tá certo? E tentar tranquilizar a gestante do que pode acontecer. Claro que se alguma dessas alterações que pode acontecer devido à ação hormonal na gravidez incomoda a gestante, a gente vai tomar algumas medidas para minimizar esses efeitos. Então, por exemplo, no sistema digestivo, né, é muito comum, às vezes, a ação hormonal dá um pouco mais de constipação intestinal, que é a prisão de ventre. Então, algumas vezes a gente consegue corrigir isso apenas com a modificação da dieta, ingerindo um pouco mais de líquidos, mas por muitas vezes a gente realmente precisa utilizar com alguma medicação. Em relação à pele e cabelo, né? Em relação à pele e cabelo, a gente vê que algumas pacientes podem desenvolver o chamado melasma, né? Que é aquela manchinha, que é o cloasma gravídico, né? Que é uma manchinha, parece uma asinha de borboleta na face. E essas situações incomodam a gestante. Então, a gente, logo no início do pré-natal, é importante você orientar o cuidado do protetor solar para justamente impedir o aparecimento dessas manchas. No sistema respiratório, orientar a paciente que no terceiro trimestre
é esperado que ela tenha um pouco mais de falta de ar por conta do volume uterino que está empurrando o diafragma para cima, tá certo? Então, algumas alterações, elas são próprias da gravidez, e é extremamente importante o profissional conhecer e tranquilizar a paciente, e claro, e tomar algumas medidas quando assim for necessário. Nesse momento também é extremamente importante falar um pouquinho dos hábitos de vida da paciente, né? Muitas pacientes, elas não têm o hábito de fazer uma consulta pré-concepcional para se planejar para uma gravidez. Por muitas vezes, a gente recebe a paciente já gestante e quando a gente vai verificar em relação à alimentação, muita coisa precisa ser corrigida. Por que essa preocupação com a alimentação? Lembre-se que ali não existe mais só a gestante, existe uma gestante e um bebê, né, que vai ser nutrido, precisa ser bem nutrido, tá certo? E a alimentação é extremamente importante para que você não tenha um ganho de peso excessivo na gravidez, né? De preferência, numa gestação de risco habitual, o ideal é engordar em torno de 10 a 12 quilos a gravidez toda, né? Então, por quê? Por que essa preocupação? Porque quando a paciente engorda muito, existem alguns riscos adicionais que podem acontecer durante essa gestação, como um risco maior de desenvolver diabetes gestacional, um risco maior de ter pré-eclâmpsia e por aí vai. Então, é extremamente importante que essa orientação nutricional, e aí o nutricionista, ele conjuga dessa parceria com a gente, né, durante o pré-natal, né, o pré-natal sempre vai ser uma especialidade, a obstetrícia é sempre uma especialidade multidisciplinar, todos estão envolvidos para o mesmo objetivo, que é o bem-estar materno-infantil, e também a questão da atividade física, né, muitas gestantes ficam muito preocupadas se podem manter a atividade física ou não. Nesse momento da pandemia, há uma dificuldade muito grande de ir, né, no meio externo para fazer atividade física, mas você pode fazer alguma coisa dentro de casa. Então, assim, não é contraindicado fazer atividade física na gestação, só precisa saber quais atividades físicas que pode ser realizada, né, evitar atividades físicas que tenham um alto impacto. Então, por exemplo, eu quero fazer Muay Thai, boxe, essas atividades físicas têm um alto impacto e risco de trauma abdominal, então não é aconselhado, tá certo? Mas atividades físicas como a hidroginástica, a caminhada, até mesmo um crossfit orientado para a gestante, você pode fazer. Outra coisa que também não é recomendada, eu sei que é uma situação que a gente não vê muito no nosso meio, por exemplo, eu quero praticar mergulho, também não é recomendado. Então, é sempre bom buscar uma orientação não só do seu profissional que está fazendo o pré-natal, mas também do profissional de educação física que vai saber qual é o melhor programa a ser instituído para a gestante. Claro que naquelas gestantes de alto risco, em algumas situações, a gente talvez precise interromper um pouquinho essa atividade física, a depender de que patologia ela possa estar desenvolvendo no pré-natal. Além disso, outros hábitos que também devem ser questionados em relação ao tabagismo, que é contraindicado na gestação, pelo maior risco de aborto, prematuridade, as bebidas alcoólicas pelo risco da ocorrência de síndrome alcoólica fetal, que ela não é dose dependente, ou seja, o fato só de beber existe um risco, né, de ter uma síndrome alcoólica fetal, então esse tipo de hábito deve ser abolido no pré-natal. E é no pré-natal que se discute já desde o início. Eu acho extremamente importante a paciente, eu acho super legal quando a paciente já chega falando sobre a proposta do parto, né? Se bem que durante o pré-natal a gente verifica que essa proposta do parto se modifica muito, porque a gestante começa a conhecer muito de muita coisa, escuta muito de muita gente, tá certo? Então, assim, essa discussão, ela fica enriquecida ao longo de todo o pré-natal. Então, a gente faz discussões em relação ao plano de parto. Uma pergunta aqui ainda, com relação, só uma pergunta de interação aqui, sobre a questão da atividade física, bem pertinente. A questão da dança. Tem alguns vídeos que a gente vê até na internet, mulheres dançando em escola de samba e outras continuando com a atividade de dança, também de alto impacto. Ela também se classifica nessa questão, né, dos cuidados e riscos? Essa pergunta foi boa, porque inclusive teve uma reportagem hoje sobre essa questão da dança.
Na verdade, não existe assim uma evidência formal de que a dança poderia melhorar a questão do trabalho de parto ou não. Na verdade, o que eu entendo da dança é mais pelo respeito em a paciente querer fazer a dança e pelo efeito da endorfina que é liberada. Tu tá entendendo que o bem-estar é tão grande que talvez isso ajude ela a contribuir mais com aquele trabalho de parto e tente minimizar um pouco a dor, mas assim, teoricamente não existe essa evidência. Inclusive foi feito esse questionamento na Sociedade de Ginecologia e Obstetrícia hoje de tarde em relação à dança, né, que o pessoal vem fazendo muito, e foi justamente emitida essa nota dizendo que assim, você pode dançar, mas assim, não existe nenhuma evidência, você tem que respeitar o que a paciente quer fazer, evitar, obviamente, situações que podem gerar um alto impacto, mas pelo que eu vi da dança que estão fazendo, não é nada relacionado a alto impacto, é uma coisa mais de baixo impacto. Ok. Pronto. Aí, voltando em relação à discussão do parto, né, nesse momento, elas tiram muitas dúvidas em relação ao tipo de parto, perguntam, né, como seria um parto vaginal, como seria um parto humanizado. Na verdade, é importante saber que a humanização do parto, ela justamente veio, um processo que veio, não é um tipo de parto, na verdade, é um processo que veio a favor do protagonismo da mulher, ou seja, é aquele processo em que colocou o poder de decisão na mão da mulher para saber a forma como ela queria parir e decisão em conjunto com todos. Então, assim, é mais um processo, porque o parto, existe a cesariana, o parto vaginal, mas a humanização é todo um processo que faz com que a mulher seja protagonista desse seu parto. Então, ela escolhe a forma que quer parir, tá certo? Ela escolhe se quer se alimentar durante o trabalho de parto ou não. Então, tudo isso é discutido e é respeitado. O local do parto, como ela gostaria que o local do parto fosse organizado, que tivesse uma luz mais atenuada, que tivesse uma música, e é por isso que hoje existem muitos, na maioria dos hospitais aqui de Recife, quer sejam hospitais privados, quer sejam até mesmo os hospitais da rede pública, já existe o chamado Centro de Parto Normal. Graças a Deus aqui em Recife a gente já consegue ver esses centros de partos normais na maioria das instituições, e eles preconizam justamente o que a gente chama de PPP. PPP é justamente o pré-parto, parto e pós-parto. É aquela situação em que a gestante chega, ela fica ali naquele ambiente que tem uma luz mais atenuada, tem uma banheira que pode controlar um pouquinho, fazer um método não farmacológico da dor, vamos dizer assim. Ela tem o espaldar, ela tem o rebozo, ela tem o cavalinho, ela tem a banqueta. Então, existem diversas ferramentas que ela pode usufruir à vontade, ter o seu parto ali de forma acolhedora e ainda assim o bebê, quando nasce, prestar os cuidados junto com ela e permanecer ainda por uma hora ou 2 horas nesse espaço específico que é justamente o chamado PPP. Então, muitos hospitais vêm investindo nesse formato, né, de sala humanizada, e eu acho super legal, e as pacientes vêm gostando bastante. Fala-se também durante o pré-natal sobre a analgesia. Existe um questionamento muito grande, se é necessário obrigatoriamente fazer analgesia para parto normal, se não é. Não é obrigatório, na verdade, é como eu falei, né, respeita muito a decisão da paciente. Algumas pacientes não pedem analgesia para parto normal, querem parir de forma mais natural possível. Outras pedem, então depende muito. O limiar de dor é uma coisa muito subjetiva, é de cada paciente. O limiar de dor é muito subjetivo. Então, se a paciente pede analgesia, ela vai ser feita conforme o pedido da paciente. E o objetivo dessa analgesia durante o trabalho de parto é atenuar essa dor da paciente quando o método não farmacológico resulta em grande efeito, como o caso a água morna, mas ele não vai te tirar a questão da parte motora, porque a intenção é que ela diminua a dor, mas ela consiga ainda se movimentar dentro daquele quarto, dentro daquele centro de parto normal, para poder fazer as posições que são posições favoráveis a um parto, principalmente o parto vertical, que é bem mais anatômico e fisiológico. Fora isso, outro questionamento que foi feito, principalmente agora durante a pandemia, se ainda assim seria permitir o acompanhante ou a presença da doula na assistência ao trabalho de parto. Eu digo por experiência da gente lá no Hospital Esperança, a gente manteve, né, até porque é uma lei, né, a paciente tem direito a um acompanhante, existe uma lei da doula, e isso foi respeitado.
O único critério que tivemos a preocupação foi justamente não ser um acompanhante e uma doula que fosse suspeito ou que tivesse sintomas gripais, e por razões óbvias. E, por fim, né, a equipe assistencial toda, a gente sabe que é extremamente importante, que está envolvida no parto, que vai desde a preparação, como já foi dito aí, da fisioterapeuta, a doula durante o trabalho de parto, a enfermeira, o médico, o anestesista, enfim, todos estão envolvidos. Na verdade, a obstetrícia é, como eu falei, precisa de uma equipe multidisciplinar. No pré-natal, a Maria vai falar um pouco mais, mas muitas já começam alguns questionamentos de como seriam os cuidados do bebê, que eu não vou aprofundar, porque a Maria vai falar em relação ao banho, ao umbigo, questão de fraldas. Elas falam muito com o obstetra, né, sobre essa questão dos cuidados do bebê, mesmo tendo já o contato com alguns pediatras. Esses questionamentos também são feitos durante a visita de pré-natal e é extremamente importante já você dar uma certa orientação. Então, o obstetra ele precisa ter um conhecimento, né, de alguma coisa relacionada a isso, principalmente em relação à aumentação, né, o que seria necessário para fazer um preparo, é importante uma consultoria, quais as principais complicações, se você desenvolve uma complicação, eu preciso parar de amamentar, por exemplo, uma mastite, um abscesso, é obrigatório parar de amamentar? Não, e isso vai ser falado um pouco mais adiante. E, por fim, às vezes, só a consulta de pré-natal não é suficiente para tirar todas as dúvidas, né? Até porque naquele momento você vê diante da consulta, que a gente trabalha muito aqui em Recife, consulta que a gente chama de one-to-one, né? Que é o profissional, mais a gestante, no máximo um acompanhante do lado, principalmente na situação que a gente está vivendo hoje. Então, por muitas vezes, as dúvidas, elas não são sanadas só numa consulta de pré-natal. E aí a gente precisa fazer o que é o curso de gestante, que é um momento de interação muito legal, né? Infelizmente a gente não está podendo fazer agora, mas a gente fez por muito tempo, em que é uma interação muito grande entre as gestantes. Existe uma equipe muito profissional envolvida e uma dúvida de uma, talvez seja a dúvida da outra que está ali do lado, que não pensou. Então o curso de gestante é muito legal, porque você faz uma interação muito grande entre todos. Só que não podemos... É verdade. Tá? E agora ele está sendo virtual nesse momento, e aqui só para lembrar um pouquinho os momentos que a gente já vivenciou de curso de gestante, do Ciranda Nacional, uma participação assim muito grande dos profissionais, das gestantes e dos parceiros, muito legal. Você vê aqui que a gente tem momentos de ludoterapia, de arte-terapia, né, que é a arte gestacional, a pintura na barriga, e é isso. Eu gostaria de agradecer e gostaria de desejar um feliz dia da gestante, né, Patrícia, que é o dia 15 de agosto, que está chegando, e fiquem ligados aí. É verdade. Na programação. Obrigada mais uma vez. Nós que agradecemos a sua participação aqui conosco, é um trabalho muito bacana, e acredito que até o dia 14, né, nós teremos muitas outras oportunidades de estarmos com o Ciranda Virtual juntos, né, eu acho que foi bem bacana a iniciativa. Obrigada, doutora Simone, mais uma vez. Eu queria convidar a doutora Maria Maia, também da ISES Medicina Feminina, que está conosco. Acho que ela esteve acompanhando as palavras de doutora Simone até agora. O assunto é tão vasto e a gente está com um pouquinho tempo para falar sobre desafios da amamentação. Doutora Maria Maia é pediatra e vai falar sobre esse importante tema que é a amamentação, né, para todas as futuras mamães ou já mamães, né, que vão amamentar. Tudo bem, doutora Maria Maia? Tudo bom, já está Patrícia. conosco. Não sei se já está aparecendo. Estamos lhe vendo, estamos vendo até a sua apresentação. Agora eu queria que as pessoas vissem seu rosto primeiro. Para eu olhar. Pronto, Desculpa. voltou. Olha aí. Voltamos. Como estão as mamães nesse processo de amamentação? Ainda são muitos desafios, não é? É um momento prazeroso, mas que às vezes acaba tendo um pouco de dificuldade no começo, não é isso, doutora? Isso. Primeiro eu queria agradecer, Patrícia, o convite e agradecer a Simone também. A gente está aqui. É um momento bem difícil, e porque nem sempre a gente começa essa conversa no tempo certo, que seria, como Simone disse, já no pré-natal, né? Às vezes a gente faz o pré-natal inteiro, 9 meses, e a gente esqueceu de falar desse momento, e de repente o neném nasce, ainda se tem uma cultura de que todo mundo sabe amamentar, todo mundo vai conseguir, é só botar o neném no peito que ele vai mamar,
e a gente percebe que não é só o fato de produzir leite e o bebê querer mamar que a gente consegue manter a amamentação. E é isso que eu vou tentar falar nesse tempo, tentar ser rápida, breve, mas é um assunto difícil em falar em 30 minutos, mas que eu fico feliz em estar levando mais informações para o maior número de pessoas. Deixa eu só... Está compartilhando agora a apresentação? Tá. Tá, né? Vamos lá. Vamos lá, posso começar? Pronto. Falta só compartilhar a sua tela. Eita, eu acho que volta lá de novo. Espera aí, vamos lá. Vamos. Vamos lá. Deixa eu parar e compartilhar de novo. Tá aparecendo? Agora. Agora, pronto. Deu um F5, não é? É, pronto? Posso começar? Pode sim. Pronto. Então, vamos lá tentar falar dos desafios da amamentação, né? Historicamente, a gente já sabe hoje que o leite materno é o melhor alimento realmente para os bebês. Inicialmente, só ele aos 6 meses e posteriormente complementado até os 2 anos ou mais. E a dúvida é que fica, será que sempre foi assim, né? Quando a gente vai para a história, a presença da amamentação, ela vem de bem tempo atrás. Na mitologia, já falamos de amamentação sobre como Rômulo e Remo sobreviveram porque uma loba amamentou e Zeus por ter sido amamentado por uma cabra, né? Deixa eu só, travou alguma coisa aqui. Os egípcios, os babilônios e os hebreus já tinham esse hábito da amamentação até por 3 anos. Já os gregos e os romanos utilizavam as amas de leite, apesar de alguns filósofos não aceitarem essa prática por acharem que comprometia o vínculo com a mãe. Desde Hipócrates, que viveu em cerca de 400 a.C., que é considerado o pai da medicina, ele já evidenciava os benefícios da amamentação, que os bebês que mamavam eles tinham menos morbimortalidade. Com o surgimento e a expansão do cristianismo, o cuidado com as crianças foi reforçado e com ele a amamentação, apesar também de, mesmo desde essa época, ser uma situação controversa, porque alguns teólogos alegavam erotização do fato da mãe amamentar um bebê. Com o descobrimento das Américas, foi evidenciado que aqui também se mantinha a amamentação por volta de 3 a 4 anos, apesar de ser a época que a amamentação estava em declínio na França e na Inglaterra. E esse desmame precoce aumentou muito a mortalidade infantil, chegando a valores até mais de 99% em Dublin, que eles não tinham acesso, não tinham a prática da ama do leite, e em Londres, onde a ama do leite estava prescrito como até programa de saúde pública, digamos dizer, mesmo assim a mortalidade chegava a 56%. Desde 1764, Niels Rosen von Rosenstein, que ele é considerado o pai da pediatria, já falava da qualidade, das evidências de que um bebê que mamava ao seio seria uma criança saudável. Mas foi mais ou menos nessa mesma época que se descobriu que o leite de vaca poderia ser um substituto ao aleitamento materno. Mais ou menos uns 20 anos depois, por volta de 1840, descobriu-se, na época dos estudos, que o leite de vaca tinha mais proteína do que o leite materno, mas isso a gente não tinha análise dessa proteína, que é o que hoje que a gente sabe que a qualidade da proteína do leite materno é muito maior. Juntando toda essa base que sustentou a superioridade acreditada do leite artificial sobre o aleitamento materno, com a mudança da industrialização da sociedade, a urbanização da sociedade, a mudança no estilo de vida, a emancipação da mulher, até nos anos 70 no Brasil, a falta de incentivo materno, o incentivo ao aleitamento materno, associada às propagandas dos substitutos de leite e até a distribuição gratuita, fazia com que a amamentação durasse apenas 2 meses e meio. E aí, a partir da década de 70, foi vendo-se que alguma coisa precisava ser feita. A partir de 79, a OMS e a Unicef
iniciaram uma campanha de valorização do aleitamento materno. Em 1981, os 118 países assinaram o Código Internacional de Substitutos de Leite Materno, né? Se a gente olhar as propagandas, até pouco tempo atrás, todo tipo de leite era visto como um leite bom e saudável para as nossas crianças. Em 1990, o Brasil assinou a Declaração de Inocente na Itália, além de assumir o compromisso de reduzir a mortalidade infantil. E em 91, eu acho que isso foi um fato bem importante, a Associação dos Fabricantes de Alimentos resolveu entrar na ação e parou com a distribuição gratuita dos leites artificiais, né? A OMS e a Unicef lançaram os 10 passos para o sucesso do aleitamento materno, que estão em vigor até hoje, que são os passos utilizados nos hospitais amigos da criança. Paralelo a isso, a gente teve um estímulo da questão da licença maternidade, porque com a emancipação da mulher, essa mulher passou a ter trabalho extra doméstico e precisava de ter um tempo para estar com a criança. Em 1943, a licença maternidade era apenas de 84 dias, o que era condizente com aqueles 2 meses e meio que a gente conseguia amamentar. A partir de 88, a gente conseguiu 120 dias e hoje grande parcela dos empregadores já prevê 180. E a licença paternidade, de 5 dias, em algumas situações, podendo ser prorrogado até 15, mas em algumas empresas essa licença chega até 40 dias. Então, tendo essa evolução, a gente viu os números melhorarem. De 1996 a 2000, a mãe brasileira amamentava entre 7 a 10 meses. Em 1999, apenas 35% das crianças menores de 4 meses amamentavam ao seio. Em 2006 e 2007, o tempo médio de amamentação aumentou para 14 meses. Em 2008, eu já tinha 51% das crianças menores de 2 meses, e na semana passada, um estudo do ENAD, que é um preliminar ainda não está um estudo publicado, analisaram crianças entre 2019 e 2020 e viu que mais da metade das crianças brasileiras continuam sendo amamentadas no primeiro ano de vida. Entre as menores de 6 meses, o índice é de 45%, e aí entra a questão da licença maternidade de 4 meses, mas nos menores do 4, a gente hoje já atinge um índice de 60%. E a Semana Mundial de Aleitamento Materno, que foi lançada na semana passada, o slogan era justamente apoio à amamentação, o apoio à amamentação é proteger o papel do futuro, proteger o futuro é um papel de todos. Então, isso é que eu acho que é o mais importante e que vem mudado por muito tempo. A amamentação era a responsabilidade da mãe, além dos afazeres domésticos, e agora não, estão todos entrando, né? Aí é o que eu tinha dito no começo. Produzir o leite e o bebê mamar não é suficiente para a gente manter a amamentação. É preciso aprender e é preciso ensinar. Nós, profissionais de saúde, precisamos ensinar essas mães a amamentar. E quais são esses desafios, né? O principal desafio que vem sendo quebrado progressivamente é a informação. As avós que estão ajudando as mães, muitas vezes elas não amamentaram, elas não foram esclarecidas de que a amamentação era tão importante. E ao ver a filha sofrendo, que no começo tem aquele desafio de pega, o bebê não está mamando direito, e o bebê chora, naquele angústia de querer ajudar a filha, a primeira coisa que ela diz é, você não foi amamentada e está aí. Né? Então, precisa essa informação, não só para a gestante, como para toda a rede de apoio que vai estar com ela nesse momento. E os benefícios são vários. Para o bebê, proteção de várias doenças, câncer. Uma bebê que é amamentada, ela tem menor risco de ter câncer de mama, endométrio e ovário, com menor risco de desnutrição, obesidade, internamento, redução de internamento, diminui cerca de 50% de internamento de uma maneira geral, e a mortalidade pode ser reduzida em até 5 vezes. Para as mamães, aí também temos benefícios. O efeito contraceptivo da amamentação exclusiva, por estimular a contração uterina, a mãe tem menos risco de anemia, recupera melhor o peso e também tem produção de câncer de mama e ovário. Dos aspectos econômicos, naquela pesquisa entre 2000
6 e 2007, onde a gente aumentou de 6 para 7 para 14 meses de amamentação, foi avaliado que houve uma economia de 6 milhões de dólares em investimento na saúde, só com esse aumento de amamentação. Isso é só o efeito econômico de política pública, sem falar nas próprias famílias, onde o gasto varia entre 30% a 130% de um salário mínimo com compra de leites artificiais nesse período de menores de 6 anos, quando a amamentação não é possível. E os aspectos psicológicos, o vínculo, a maior interação mãe e filho, que isso fica bem evidente naqueles bebês que mamam. Então, quem é o responsável por essa informação? Nós, os profissionais de saúde, as consultoras de amamentação, que tem que levar para o maior número de pessoas uma informação de qualidade. E como a gente consegue isso? Um ponto importante que a gente tem que bater, que Simone falou, é a consulta de pré-natal com o pediatra e ou com a consultora de amamentação. Então, somar a consulta do obstetra, a gente poder conversar um pouquinho sobre várias coisas e tentar desfazer mitos que sempre ocorrem. Como, por exemplo, o tamanho da mama, o meu seio é pequeno, eu não vou conseguir amamentar. Não é o volume da mama. O volume da mama é determinado mais pela quantidade de gordura. O que determina a produção de leite é a proliferação dos ductos, das células secretoras de leite que vão acontecer ao longo da gestação. Outra, meu mamilo é normal, é ótimo, o meu é plano, o meu é invertido, o que é que eu faço? Tenho que passar creme, tenho que passar bucha. Isso é muito importante a gente olhar, porque realmente um bico invertido, essa mãe vai ter mais dificuldades de amamentar, mas não é carimbo, fechou, não vai amamentar de jeito nenhum. Alguns testes podem ser feitos para ver se ele é realmente invertido ou pseudo-invertido. A gente consegue que o bebê puxe, e a partir de que o bebê sugue, esse bico é formado. E para reforço de peles, o que está indicado atualmente é só expor os mamilos ao sol. Não precisa usar pomadas, não precisa usar esponjas, nada disso. Também é importante conversar com a mãe sobre a fisiologia da amamentação, sobre aquilo de, o bebê só quer mamar à noite, é porque ele está ficando com fome. Não, aí a gente explica o ciclo da prolactina, que é o hormônio que estimula a produção do leite, e ele tem um pico realmente à noite. Então, por isso que a gente vai produzir mais leite à noite, o bebê vai querer mamar mais, entre outros hormônios que interferem, como o do cansaço, que inibe a prolactina, e a gente conversa muito sobre isso com as mães e com a rede de apoio dela, para saberem o que pode ser feito. Além de explicar a pega correta. Isso aqui é um dos mais importantes, porque mesmo o bico invertido, se o bebê conseguir mamar pegando a areola, que é a pega correta, ele vai conseguir mamar, ele vai conseguir extrair o leite, e aí não vai acarretar possíveis problemas. E aí eu consegui, já fui para o pré-natal, fiz as consultas, o que mais que eu preciso? Eu preciso de uma rede de apoio, e que atualmente, por causa da pandemia, está se restringindo mais à própria família. Eu não consigo mais chamar aquela tia que também está precisando ficar lá para o isolamento social, não consigo chamar aquela amiga. Então, é bom conversar com a família, ver quem está podendo estar perto, quem está podendo vir ajudar, organiza, sou eu que vou ficar, então eu vou ver se preciso fazer os testes, não preciso. Tudo isso é muito importante. E o que a gente vê é que as mães precisam aprender a permitir ser ajudada. Nasce um bebê, a gente quer resolver tudo, quer fazer tudo, e não. A gente precisa amamentar, mas os cuidados com o bebê podem ser delegados para a gente ter o nosso tempo de descanso. Pronto. Fiz a consulta pré-natal com uma pediatra, juntei minha rede de apoio e nasceu o bebê. Está tudo resolvido? Não, né? Várias coisas interferem, desde o parto ser vaginal ou do parto ser cesáreo. Em qualquer uma das duas situações, tem a indicação de se o bebê estiver bem, a mamãe estiver bem, a gente já colocar ele para mamar. Realmente o parto cesáreo, às vezes a posição não é tão confortável, mas a gente consegue, e principalmente porque existe a golden hour, que é essa primeira horinha depois que o bebê nasceu. Realmente, quanto mais o bebê conseguir mamar nesse horário, nesse primeira horinha, os estudos mostram que a gente tem mais chance de que essa amamentação se mantenha. E, diante da pandemia que a gente está, os grandes desafios
da Covid-19, né, do quantidade de gente que possa estar na sala, de uma mãe possivelmente contaminada com a Covid, mas a gente vai explicar um pouquinho mais disso lá na frente. Algumas coisinhas que vão ter que ser alteradas. Mas eu consegui, amamentei e estou achando que eu estou com pouco leite. Existe. Pode acontecer, mas antes da gente fechar que a mãe está com baixo fluxo, a gente tem outros passos para ver. Tem que avaliar essa pega, se o bebê está mamando bem, se a frequência está boa, se está machucado, se o bebê está conseguindo tirar o leite suficiente, do que simplesmente dizer, é baixo fluxo e pronto. Cansaço, se essa mãe está conseguindo descansar, se essa mãe está ingerindo bastante água, a gente precisa de um gesto de água importante, está se alimentando bem. E aí, na hora que eu conversei com a família também, antes das consultas, a família consegue estar perto e dizer, calma, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, e aí a gente ia ajustando. E aí, mamou, vamos para casa, não era baixo fluxo. Quais os outros desafios quando a gente chega em casa, né? O desafio, como a gente diz, de uma sociedade de uma maneira geral. O grande questão que a gente chama da maternagem, né? Não é só a amamentação. A mãe, mais de 11,6 milhões de famílias hoje são mães solo. Então, chega em casa, toda a responsabilidade é para ela. Mais de 28 milhões de famílias hoje são chefiadas por mulheres. Então, vai chegar em casa, ainda tem todos esses desafios. Então, a gente realmente precisa dessa ajuda da família na maternagem, que vem melhorando muito desde a valorização do aleitamento materno. A gente tem que quebrar esses valores, que a responsabilidade é só da mulher, porque ela vai conseguir, e ela tem que conseguir, e principalmente o suporte, que é uma coisa que sempre não, mas muitas vezes passa batido, aquela mãe que não conseguiu e que ficou com a culpa porque não conseguia amamentar e o meu filho não vai ser saudável. Então, a gente tem que estar preparado e atento para essa mulher, né, de que ela não conseguiu, vamos ver o que houve, e dar o suporte caso tenha sido um insucesso. E uma questão importante é conversar sobre o retorno ao trabalho extradoméstico, né, como é que vai ser? A empresa dá uma condição dela possa desmamar, a empresa prorroga a licença, a empresa não prorroga, volta com 4 meses, volta com 6, consegue botar umas férias, como é que vai ser essa extração do leite, como é que vai ser, quem vai ficar? Então, tudo isso são grandes desafios que a mulher passa na amamentação. Mas conseguimos mamar, temos uma estrutura boa, mas o bebê machucou. Sempre quando chega na consulta, muitas mães perguntam, amamentar dói? Pode doer. A dor normal, digamos assim, seria uma dorzinha na primeira pega do bebê, rápida, não seria para doer muito, e depois não dói mais. Se continuar doendo, a principal causa é uma pega inadequada, e aí pode acarretar problemas subsequentes, entre eles seriam fissura. Fissura é a feridinha do peito quando o bebê mama, pode acarretar por pega incorreta, quando o bebê, ao invés de estar abocanhando a areola inteira, ele está pegando só o mamilo. Então, a gente ajeita a técnica, pode passar o próprio leite após a mamada com exposição do seu ao sol para cicatrizar. Em alguns casos, pode ser preciso usar pomadas cicatrizantes ou até corticoide tópicos. Caso a mãe tenha dor, pode usar analgésico. Os usos de protetores não estão indicados, de preferência tentar deixar o seio exposto para não estar colando o tecido do sutiã e aí quando tirar machucar de novo. Temos que estar atento à candidíase, por ser uma área úmida, pode ser preciso usar medicações específicas, e um tratamento que tem ficado bem evidente que dá bons resultados seria a laser terapia. É realizada por profissionais treinados, claro, mas que ajuda bastante na cicatrização. Acelera a cicatrização das fissuras. Outra questão também, decorrente também de uma mapega, pode ser um engurgitamento mamário, que é aquela mama que produz leite que o bebê não consegue retirar completamente, né? Então fica aquele peito edemaciado, vermelho. O que pode ser preciso? Analisar a pega normalmente, ver se o bebê está conseguindo esvaziar, a mãe descansar, tenta aumentar a frequência dessas mamadas para ver se assim eu consigo extrair. Em alguns casos que o leite está incomodando muito, a gente pode fazer a ordenha,
Mas tem que ser avaliado porque quanto mais eu tirar esse leite, mais o seu vai produzir. E as massagens para amolecer as áreas endurecidas, tá? Uma coisa importante no engurgitamento mamário é o adequado suporte dos seios. Então, a gente tem que usar seios com tiras largas, que não lhe machuquem. Em algumas vezes é preciso enrolar uma fraldinha e colocar um suporte abaixo, em mamas mais volumosas. E, mais ou menos como se fosse o acompanhamento, né, fez uma fissura que machucou, que inflamou, infectou, vem a mastite, né, que é a infecção bacteriana da mama. Normalmente acontece mais tardiamente, entre a segunda e a terceira semana. É aquela dor intensa, tá vermelho, a mãe pode ter febre, um mal-estar. E o tratamento seria o repouso, antibióticos e uso de analgésico. A mastite, a depender da condição da mãe, da tolerância da mãe para a dor, ela não contraindica a amamentação. Mas caso a mãe não suporte, a gente pode realizar o desmame, né, a ordenha desse leite e oferecer para o bebê em copinho ou de outras formas. Quando a mastite complica, a gente tem um abscesso mamário, que aí seria preciso a drenagem cirúrgica, e se essa área de drenagem ficar em contato com a boca do bebê ou em algum ducto, aí pode ser necessário que a amamentação seja suspensa por 48 a 72 horas, mantendo a ordenha para manter a produção. Outra situação que pode acontecer, que aí causa machucado, que aí causa fissura, é o freno lingual do bebê curto, que acha conhecida popularmente como a linguinha presa, que a gente pode estar avaliando através do teste da linguinha, realizado por fono, realizado por dentista, e que pode ser preciso um procedimento para soltar a língua. E, atualmente, o principal problema da gente, a Covid-19, né? A mãe que estiver bem clinicamente, não há contraindicação para ela amamentar, certo? Não há indícios ainda de que a Covid-19 seja transmitida através do leite ou durante a gravidez, mas a gente pode transmitir através do contato. Então, essa mãe vai ter que estar usando máscara 24 horas por dia, principalmente quando amamentar. Se espirrou, se tossiu, troca a máscara. Tem um reforço da higiene das mãos, então antes de pegar o neném, higieniza a mão. Depois de pegar o neném, higieniza a mão também. Se possível, que outro cuidador faça os cuidados de banho e de higiene, que quanto menos contato direto ela tiver, menos chance da gente passar. E a Golden Hour é adiada para após o bebê nascer, depois que a mãe trocar a roupa e um banho no leito. Aí o bebê pode voltar para a mãe e aí ser amamentada. As mães que não se sentirem seguras em amamentar o bebê, esse leite pode ser extraído e oferecido pelo cuidador. E temos que ter atenção e cuidado para o uso de possíveis medicações que sejam prescritas para a mãe. Isso. Queria agradecer mais uma vez, estou aberta às questões, dúvidas, e mais uma vez, obrigada pelo convite. Voltou? Oi, doutora. Voltamos. Voltamos, deixa eu só parar aqui, né? Voltamos. Pronto. E voltamos. São ótimos os desafios. As dúvidas, acho que foram bastante esclarecidas, né? Porque, no caso, tem uma pergunta aqui, era com relação ao bico invertido de uma das participantes, que ela teve muita dificuldade com a questão do bico invertido. E aí ela usou aquele protetor do seio, que tipo uma borrachinha, né? Um bico de silicone. Isso é indicado, não é indicado? Pronto. O bico invertido, ele realmente é o que mais pode dificultar a amamentação, né? A gente tem que ver cada caso, assim, analisar o bico, porque às vezes a gente faz um exercíciozinho de prolactilidade que a gente, quando aperta do lado do seio, o bico consegue sair. E após o nascimento, podem ser feitos alguns exercícios que podem dar uma melhorada. O uso de adaptadores, né, os chamados bicos de silicone, eles podem reduzir o estímulo, porque como o seio a boca do bebê não vai estar em contato diretamente com a mama, pode diminuir os estímulos locais e aí influenciar na quantidade de leite.
mas algumas mães se adaptam bem e conseguem prolongar a amamentação com o uso de bico de silicone. A gente tem que analisar e volta mais uma vez. A questão da consultora de amamentação ou do pediatra desde o pré-natal é muito importante. Outra questão também é com relação àquela linguinha retida, né, a linguinha presa do bebê e acaba tendo dificuldade. Quais são os exercícios? No caso, com a fonoaudióloga, ela vai conseguir ter uma boa evolução e ter uma pega, né, bacana? E qual é a indicação para as mães, né? Porque às vezes a mãe pensa que não tem leite. Eu acho que uma das frases mais comuns é que, ela não tem leite o suficiente, então é por isso que o bebê não consegue sugar, e na verdade não é isso, né, às vezes é a própria linguinha, essa falta de exercício, né, de estímulo. Isso. O bebê tem que protuir a língua, de forma que a língua fique abaixo do seio, né, e a língua comprima o seio no céu da boca. O bebê que tem a linguinha presa, ele não vai conseguir fazer essa pega ao seio. E aí ele precisa ser analisado. O teste da linguinha normalmente é feito por fonoaudiólogas e dependendo do nível é uma pontuação, dependendo da pontuação do bebê, alguns já são indicados a fazer o procedimento, que é a frenolectomia, que é cortar o freinho da língua embaixo. Procedimento simples, pode ser feito em consultório. Dependendo do nível, não. As fonos mandam exercícios a cada 48 horas, pode estipular mais, estimula, o bebê bota o bebê para mamar, reavalia, e aí alguns dos bebês melhoram. Pode ser a redução do fluxo pela pega. Importante a gente discutir sobre a questão do baixo fluxo, é porque a gente tem que avaliar o bebê. É normal o bebê querer mamar de hora em hora, no comecinho, a cada 2, a cada 3 horas, mamar mais à noite. O melhor parâmetro para a gente avaliar fluxo materno, além do volume, que a gente pode dar uma olhada, é o ganho de peso do bebê. Se for um bebê que está mamando, que está se desenvolvendo bem, que está engordando nas consultas de acompanhamento pós o nascimento, esse fluxo materno, a gente considera um fluxo materno adequado. Ok, tá bom, doutora. Gostaríamos que tivéssemos mais tempo para a gente conversar um pouquinho. As demais perguntas vamos enviar para o seu e-mail, para quem entra em contato também, e quero agradecer a participação da doutora Maria Maia, pediatra da ISES Medicina Feminina, que participou aqui conosco no seu Ciranda Virtual, que vai até sexta-feira. Obrigada, doutora Maria Maia, obrigada, doutora Simone. Obrigada. E quer deixar algumas recomendações finais? Quer falar, Simone, primeiro? Doutora Simone, acho que está sem áudio. Veja aí o seu microfone. Não, só reforçar que o hospital é realizado com várias mãos de vários profissionais. É extremamente importante e a paciente está ciente disso. Não é só uma andorinha que faz verão, né? Precisa ter várias, tá certo? Só agradecer agora. Eu também queria só agradecer e reforçar isso que Simone disse. O pré-natal e o parto é uma coisa multidisciplinar. Você tem que estar confiante com quem você está acompanhando e dizendo que a gente está lá no Ciranda à disposição, de quem precisar. Ok, obrigada mais uma vez. Estaremos aqui com o Ciranda Virtual todos os dias às 19 horas no canal Gestante Brasil. E hoje, daqui a pouquinho, não saia daí, que daqui a pouquinho a nossa live é com a Aline Bacelar, que é enfermeira, doula e consultora de amamentação, e vai falar sobre educação perinatal. Em 2 minutinhos já estaremos de volta.